gente, vamos agora iniciar mais uma aula sobre a República Velha do Brasil, ou Primeira República, no chamado período oligárquico, ou seja, o período em que os donos de fazendas de café, principalmente, comandavam o Brasil. Então, durante a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, ela foi marcada pelo governo de presidentes civis, geralmente ligados ao setor agrário. Esses políticos saíam dos seguintes partidos: basicamente o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro, PRM. Esses dois partidos controlavam as eleições, mantendo-se no poder de maneira alternada, ou seja, em cada mandato, um dos partidos comandava o Brasil. Contavam com o apoio de praticamente toda a elite agrária brasileira. Dominando o poder, esses presidentes implementaram políticas que beneficiavam o setor agrário. Logicamente, eles vão beneficiar o setor deles. Principalmente os fazendeiros de café de São Paulo. Surgiu nesse período o movimento tenentista, que foi de caráter político-militar, promovido por lideranças militares ligadas aos tenentes. Existiam pessoas de outras patentes, mas em geral eram tenentes, por isso o movimento tenentista, que geralmente combatia a República Oligárquica. Defendiam a moralidade política, a mudança no sistema eleitoral para que o voto fosse secreto, e a transformação do ensino público no Brasil, já que praticamente quem estudava era o pessoal da elite. O povão, de uma maneira geral, não tinha acesso à escola. A Coluna Prestes e a Revolução dos 18 do Forte de Copacabana foram os dois exemplos mais importantes do tenentismo no Brasil. Inclusive, temos uma charge do livro História do Brasil para Principiantes, mostrando 3 tenentes dizendo que precisamos acabar com a corrupção, com a fraude eleitoral, com as negociatas das oligarquias, mostrando os principais aspectos desse movimento tenentista. Outra característica peculiar da República Oligárquica durante a Primeira República no Brasil foi a política do café com leite. Ou seja, a maioria dos presidentes da época eram políticos ou de Minas Gerais ou de São Paulo. Portanto, recebeu o nome de política do café com leite porque São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas um grande produtor de leite. É bom lembrar que Minas também produzia café, mas para tornar a coisa mais didática, utilizou-se o termo política do café com leite. Esses dois estados eram os mais ricos da nação e, por isso, dominavam o cenário político do Brasil durante esse período. Saídos das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabaram favorecendo, logicamente, o setor agropecuário. Se, por um lado, a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro lado, acabou abandonando outras regiões do Brasil. Então, o Nordeste, o Sul, o Norte, o Centro-Oeste acabaram ficando desprivilegiados nesse aspecto, ficaram meio que de escanteio nas políticas nacionais. A região Nordeste, Norte e Centro-Oeste ganharam pouca atenção desses políticos, o Sul tinha um pouquinho mais de atuação, mas mesmo assim não se destacava tanto. Outra característica muito forte do período oligárquico da Primeira República do Brasil foi a política dos governadores. Montada no governo do presidente paulista Campos Salles, essa política visava manter o poder das oligarquias no Brasil. Em suma, era uma troca de favores entre governadores e o presidente. Ou seja, o presidente apoiava os governadores em cada estado, quando fossem eleitos, e da mesma forma, esses governadores teriam a obrigação de apoiar o presidente. Ou seja, é aquela velha história de uma mão lavando a outra. Do ponto de vista municipal, local, nós destacamos aí o coronelismo. Então, é bom destacar. A política do café com leite, ela englobava os aspectos gerais do Brasil, a dos governadores, o Estado, e o coronelismo era a política local. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República Velha, principalmente nas regiões do interior do Brasil, onde a presença federal e estadual era mínima.
O coronel era o grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir as eleições dos candidatos que ele apoiava. Ou seja, é bom lembrar que a palavra coronel vem do Brasil imperial. Durante o período regencial, criou-se no Brasil o título de coronel para esses fazendeiros, porque o Brasil na época não tinha condição de manter um sistema policial no interior. E isso fez com que os donos de fazenda, pessoas geralmente muito ricas, que tinham seus capangas para manterem a ordem, recebessem o título do governo para continuarem fazendo isso. Como a coisa se generalizou e a presença do Estado no interior ela não era muito forte, praticamente todo mundo que tinha seus capangas e eram grandes fazendeiros, mesmo sem ter o título de coronel, acabaram sendo caracterizados dessa maneira. Na época, era muito comum os coronéis usarem o chamado voto de cabresto, como nós podemos ver na charge, em que o fazendeiro, geralmente chamado de coronel, obrigava e usava até mesmo a violência para que os eleitores de seu curral eleitoral votassem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel para que votassem nos candidatos escolhidos por ele. O coronel também utilizava outros recursos para conseguir seus objetivos políticos, tais como a compra de votos, os votos fantasmas, a troca de favores, fraudes eleitorais. Nós temos algumas charges da época que retratam esse tipo de situação. Então isso tudo mostra como a política brasileira naquela época era bem pior que a de hoje. A de hoje não eram essas coisas, mas na época da República Velha, gente, a coisa era bem triste, bem mais triste do que hoje em dia. Temos uma charge do mesmo livro, História do Brasil para Principiantes, mostrando dois magnatas sendo entrevistados por um jornalista, onde ele diz: vocês vivem dizendo que são contra a intervenção do Estado na economia, ou seja, são a favor do capitalismo liberal. Mas um deles diz: sim, mas, falando o outro, quando estamos no prejuízo, somos a favor da intervenção do Estado. Então essa charge mostrando os fazendeiros do café, que queriam um Estado liberal, mas apoiavam o Estado interventor quando passavam por alguma necessidade, por alguma dificuldade. E foi justamente isso que aconteceu no Brasil da República Velha, quando foi estabelecido o Convênio de Taubaté. Essa foi uma fórmula encontrada pelo governo republicano para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Quando o preço do café baixava muito, o governo federal comprava o excedente de café e o estocava. Na teoria, o governo estocava para vender depois, os cafeicultores equilibravam sua produção, mas como não havia fiscalização na época, todos os anos a produção de café sempre crescia. E o resultado é que o governo sempre tomava dinheiro emprestado, geralmente do exterior, para comprar os excedentes de café, garantindo o lucro dos fazendeiros e ficando no prejuízo. Ou seja, era uma política bem complicada para a sociedade brasileira e a longo prazo, como veremos depois, insustentável. Muito bem, gente, é isso aí. Na próxima aula continuaremos com a República Velha no Brasil, falando sobre os movimentos de contestação à ordem pública e política. Até mais! Muito bem, gente, essa foi a nossa segunda aula, ou terceira, não me lembro agora. Muito bem, gente, deixa eu um tempo. Muito bem, gente, essa foi nossa... eu não lembro.